make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências aqui do Instituto Santa Terezinha. Eu sou a professora Carla Lucas. Vamos lá? E aí, meus queridos do 8º ano, vamos continuando o nosso assunto. A tia vai mudando aqui conforme, for necessário, tá? Então, às vezes eu não sei nem para onde olhar, se é para um lado, se é para outro. Às vezes eu olho até um pouco para cima, mas porque a gente vai mudando aí, a posição da câmera. E aí, crianças, nós já falamos aí dos fatores astronômicos, dos fatores terrestres que trabalham aí, que influenciam na dinâmica do clima, influenciam o clima. E agora nós vamos trabalhar aí a dinâmica climática, mas levando em consideração outros aspectos. Então nós vamos falar sobre correntes de ar e correntes de água, ok? Vamos lá então. E aí a tia muda de novo aqui. Ops. Vamos falar um pouquinho aqui da circulação atmosférica. Então vamos lá, meus queridos. Olhando aí, para essa imagem de satélite, mostra algumas regiões que estão, com nuvens, tem bastante nuvens em cima delas, e tem outras regiões que não tem quase nenhuma, não é isso? Você consegue identificar aí, falando sozinha, Não sei se vocês fazem isso, mas eu geralmente pergunto e já respondo sozinha, e aí você já consegue dizer qual é a região que tem bastante nuvem? É a região amazônica, a parte lá de cima. Essa região amazônica, ela tá aí com uma grande quantidade aí de nuvens. E ali a região, vou pegar ali a parte nordeste, no litoral nordestino, a gente não tá vendo praticamente nenhuma nuvem, A gente vai pegar esses dois pontos, o litoral nordestino e a região amazônica. E aí você diz, pronto, eu já consegui identificar o que tem mais nuvem e o que não tem nuvem. Beleza, até aí tudo bem. E se eu te perguntar qual é a zona de baixa pressão e a zona de alta pressão? Será que a gente vai saber olhando assim para essa imagem de satélite? Bem, todas as vezes que você perceber aí o tempo instável, ventos fortes, uma instabilidade aí em relação ao tempo, chuvas intensas, a gente vai estar falando de pressão, zonas de pressão baixa. Então, nessa parte aí da Amazônia, a gente vai estar falando de zonas de pressão baixa. E aquelas áreas, as demais áreas, onde praticamente não tem nuvem, a gente vai estar trabalhando, então vai estar falando que são zonas de alta pressão, o que vai ocasionar um tempo calmo, poucos ventos, baixa probabilidade de chuva. E aí a gente já lembra aqueles primeiros conceitos que a gente trabalhou lá nas aulas passadas, Falando aí do tempo e clima. É a mesma coisa? Não. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Vamos lembrar o que é a atmosfera. Camada de ar que envolve a Terra. Então, é o estado momentâneo ali das massas de ar, Da atmosfera, que vai definir o vento, a chuva, a temperatura, a umidade. E o clima não. O que é o clima? O clima é a configuração mais permanente e mais estável de uma região. É algo cíclico, ok? E todas as vezes que nós formos trabalhar em relação à previsão do tempo, o estudo do tempo, a gente vai estar voltando esse estudo aí para a meteorologia. Com certeza vocês já devem ter ouvido essa palavra, quando nos jornais, no Jornal da Noite, no Jornal da Tarde, sempre tem a moça do tempo, o rapaz do tempo, que vai falar aí da meteorologia, se vai chover, se vai fazer sol, se você vai se programar para um dia maravilhoso aí de sol, na nossa belíssima Ajuruteua. E se você, um estudo referente, ao clima, a gente já não vai mais trabalhar a meteorologia, a gente vai trabalhar a climatologia, ok?
Vamos lá então. Então, essa movimentação que você está vendo aqui, ó, essa imagem de satélite, né? O que, que a gente está vendo aí? A gente está vendo a movimentação das massas de ar, né? Essa movimentação das massas de ar, ela se dá por alguns fatores, né? Então, um deles, a diferença de pressão e temperatura, que aí é um estudo que nós chamamos de convecção, ok? Então, esse movimento aí que você está vendo das nuvens, né? Nuvens carregadas, ali tá, não tem nuvem, alta pressão, baixa pressão, esse movimento das massas de ar acontecem, como a gente está vendo aqui, nesse momento exato aí de tirar a foto do satélite, ok? Vamos lá então. E aí, a gente vai trabalhar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo colocar para cá, acho que não vai atrapalhar ninguém, né? E aí, para a gente poder imaginar esse movimento, né, das nuvens, né, que a gente acabou de ver ali na foto, na imagem anterior, a gente tem que relembrar alguns outros conceitos. Por exemplo, quem é mais denso, quem é menos, por que esse movimento acontece, né? E aí a gente vai lembrar do que é denso, do que é menos denso, quem é que desce, quem é que sobe, não é verdade? Vocês estão lembrando? Então vamos lá. Basicamente, o ar mais frio, ele é o quê? Mais denso. E aí, para aí que a gente vai fazer um breve, né, um intervalo, para a gente relembrar aí algumas coisas. Por exemplo, ar-condicionado. O ar-condicionado na sua casa, ele fica onde? Em cima ou embaixo? Claro que é em cima. Por que a gente dá preferência para colocar o ar-condicionado em cima? Porque ele vai colocar ali um ar mais frio. E o que acontece com o ar mais frio? Ele é mais pesado, ele é mais denso. Então, quando ele produz esse ar mais frio, que ele põe, né, que ele lança para o ambiente, a tendência dele é descer. Então, você vai ter um ambiente refrigerado, né, assim como um todo. Ele vai espalhar esse ar frio, esse ar denso pelo ambiente e a tendência dele é descer, ok? Bora voltar então, fechou aí o gancho, bora voltar lá para nossa aula. Então, o ar mais denso, o ar mais frio, ele é mais denso, por isso então ele desce, né? Ele desce. E o ar mais quente, ele é menos denso. Ora, logo ele vai o quê? Subir, né? Como ele é menos denso, ele vai subir. Então, o mais frio desce e o mais quente, a tendência dele é subir. Essa movimentação que está diretamente relacionada com a temperatura e com o estudo da convecção, essa diferença, né? Quando uma massa de ar sobe, está muito quente, ela sobe, embaixo dessa massa de ar vai ser criada uma região de baixa temperatura. Então, olha lá, a massa de ar quente, a tendência dela é subir. E quando essa massa de ar sobe, fica vago um espaço aqui, não é isso? Então, cria-se embaixo dessa massa de ar que está subindo uma região de baixa pressão. E é aí nessa região de baixa pressão que vai resultar a movimentação do ar que está em seu entorno. Então, subiu a massa de ar quente, embaixo vai se criar uma região de baixa pressão que vai ser preenchida por quem? Pelos ventos que estão, né, ao redor, que estão ao seu entorno, que nós chamamos, né, de vento. Outras massas de ar que estão no seu entorno, que nós chamamos de vento, ok? É interessante, tá? Aqui embaixo está o exemplo da porta, né? O que acontece geralmente, né? O que acontece quando a gente tem uma porta que está entreaberta e de repente você abre a janela e quase que automaticamente a porta fecha. Nossa, que isso? É sobrenatural? Não, claro que não, né, gente? É justamente essa movimentação de ar, essa diferença de pressão que existe entre os ambientes. Então, dentro da casa a pressão é uma, fora da casa a pressão é outra. Dentro da casa a pressão é maior, ela é maior do que a pressão que está fora da casa, ok? Então, o que acontece? Quando há essa diferenciação de pressão, aquela que está numa pressão maior, a tendência dela é
preencher o espaço daquela de pressão menor. Então, o vento, essas massas de ar, elas vão ser deslocadas, elas vão ser levadas para fora, aonde a pressão de ar é menor. Logo, então, acontece aí acaba puxando a porta e ela acaba fechando, ok? Então, o vento que sopra fora da casa, ele cria ali uma pressão, uma zona de baixa pressão. O ar de dentro da casa que está em maior pressão desloca-se para preencher essa região de baixa pressão que está fora da casa, fazendo com que a porta bata. Pelo mesmo mecanismo de diferença de pressão, as nuvens, que nem como a gente viu ainda agora lá na imagem do satélite, por esse mesmo mecanismo de diferença de pressão, as nuvens elas também circulam na atmosfera terrestre. Vamos lá. E aí, crianças, a gente tem um outro exemplo também, quando a gente está lá na praia de Juruteu. Eu tô falando tanto de Juruteu, que saudade. Quando a gente está lá na praia de Juruteu, aí tá super quente, assim, tipo 10 horas, né? Você tá debaixo daquele sombreiro lindo e maravilhoso, olhando para aquela praia linda, e você sente muito calor, lógico, né? Por quê? Porque a areia da praia, ela esquenta mais do que a água. Então, ela consegue reter mais calor ali naquele período. E aí, o ar que está sobre a areia, né? Se ele está quente, a tendência dele é o quê? Subir. Então, ele vai criar ali, vai ser criado ali uma zona, enquanto ele está subindo, né? Aqui embaixo dele está sendo criada uma zona de baixa pressão, né? Deixando uma região de menor pressão. Então, sopra a brisa do mar para a praia, ocupando então essa região de menor pressão. Por isso que a gente sente aquele ventinho gostoso, ventinho de praia, ok? E aí, crianças, a gente vai falar da formação das nuvens, né? Antes da gente falar como elas são formadas, que são assim alguns passos, algumas situações para que elas possam ser formadas, a gente tem que lembrar de alguns outros conceitos, né? Então, a nuvem, o que é a nuvem? A gente pegou aqui, tá no livro de vocês, na página 45, uma panela, né? No fogo, tá? Ali tem fogo embaixo dela, e você tá vendo ali aquela fumacinha, né? Então a gente vai falar um pouquinho de nuvem utilizando esse exemplo. As nuvens nada mais são do que gotículas de água no estado líquido. E a gente pode até ficar, poxa, mas eu pensei que era no estado gasoso, né? No estado de vapor. Mas não é, tá, gente? Então, o que acontece? A nuvem, ela é formada por água no estado líquido. Por quê? Porque no vapor a gente não pode ver, tá ok? E no estado líquido elas podem flutuar, sim, só que elas têm que estar numa quantidade bem pequena, num tamanho bem pequeno, ok? Quando nós olhamos para a fumaça, né, que sai aí da panela fervendo, nós estamos vendo gotículas de água que se condensaram. E aí você pode estar perguntando, mas o que é condensar? Lembra que a água, ela tem vários estados físicos, né? Sólido, líquido, gasoso, e ela pode mudar de estado físico, né? Sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para sólido, sólido para gasoso, gasoso para sólido. Então ela pode fazer essas mudanças de estados físicos. Então, quando ela sai de gasoso para líquido, ela condensa, ok? E aí, gente, ao passar do estado líquido para o gasoso, o vapor de água, ela se expande, ela aumenta de tamanho. Enquanto ela vai subindo, ela vai se afastando aí, né, da fonte de calor. E o que acontece? Ela resfria. E quando ela resfria, ela muda de estado físico. Então, ela sai do vapor para líquido. Então, essa fumaça que nós estamos olhando é justamente a água no estado líquido, em condições bem pequenas, tá ok?
Portanto, para ver a formação de nuvens, é preciso que o vapor de água se condense, ok? Então, já que a gente sabe o que é a nuvem, né? Como ela, que a gente consegue ver, a gente sabe que é água, só que é água no estado líquido, em porções bem pequenas, em tamanhos bem pequenos, ok? Agora a gente vai saber como é que as nuvens elas são formadas, tá ok? E são 4 passos básicos, assim, são algumas situações que há então a formação da nuvem. Bem, a primeira situação é quando uma superfície está aquecida por algum motivo. Então, aqueceu ali a água, né? As massas de ar, elas mudam, né? A água ela muda de estado físico e aí ela vai para gasoso. E enquanto mais ela vai subindo, né? Ela vai resfriando e ela vai então mudando o seu estado físico, ela vai se condensando. Então, o primeiro momento seria uma superfície que foi aquecida por algum motivo. Um outro momento é o levantamento, a convergência de ar por causa de uma região de baixa pressão, ou seja, o levantamento dessa nuvem vai acontecer, por quê? Porque embaixo dela ficou aquela zona, né, de baixa pressão e os ventos, as massas de ar que estão no entorno, eles vão para lá para ocupar. E aí essas massas de ar acabam fazendo esse levantamento da nuvem, ok? Um outro momento do levantamento dessa nuvem é em razão à topografia, que é essa que está aqui embaixo, é a segunda imagem que está aqui embaixo. Você está vendo que a nuvem tem aqui um morro, né, um monte, e ele vai subindo. Então, pode ser também que há o levantamento dessa nuvem justamente pela topografia do local. Então, onde tem lugares onde há morros, montanhas, né, ele sobe, ok? Um outro momento também para que haja essa formação e o levantamento dessas nuvens podem ser elas se encontrarem com frentes frias, com outras massas de ar, né, com temperaturas diferenciadas, e esse encontro faz com que haja então esse levantamento das nuvens. Então são 4 situações para que possa haver aí essa formação das nuvens. Um outro momento bem interessante, deixa eu mudar aqui, né? Esse esquema a seguir mostra como um bolsão de ar próximo à superfície sobe, expande e resfria, né? Esse resfriamento é responsável pela condensação do ar, da parte do ar úmido e que são gotículas de água, tá? Perceba que a bolha de ar quente, vou colocar bolha de ar quente, ela sobe na atmosfera e quanto mais ela vai subindo, notem que a temperatura começa com 10,5, mas quanto mais ela vai subindo, a temperatura vai diminuindo. Então, 10,5, 7,5, 4,5, a temperatura diminui, mas notem que o tamanho, o volume dela aumenta, tá ok? Esse padrão de massa de ar quente que sobe e se expande pode percorrer quilômetros e quilômetros, né? Aproximadamente na mesma altitude. Vamos lá lembrar o que é altitude, é ali a posição em relação ao nível do mar, até que as suas temperaturas se alterem significativamente com o aumento do volume, ok? Bem, um outro padrão, que se repete é o movimento do ar de regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão. Nesse caso, segundo lá, ó, pense que quando a porção de ar sobe na atmosfera, né, ele deixa ali embaixo uma região de baixa pressão, que vai ser preenchida pelas massas de ar que estão em torno. Então, você está vendo que está subindo e não para, né, de subir e de crescer. Por quê? Porque ao subir, ela deixa uma região embaixo ali, né, de baixa pressão, que vai sendo preenchida por novas massas de ar e que vai fazendo também esse movimento ascendente, vai subindo, ok? Vai tendo ali essa formação de vento, tá ok? Dando origem aos ventos nessa zona de baixa pressão. Hoje, meus amores,
foi só para a gente, né, entender esses conceitos aí sobre a baixa pressão, alta pressão, o que é denso, o que é menos denso, para a gente entender como é esse processo, tá? Em relação à formação das nuvens, dos ventos. Por quê? Porque na próxima aula a gente vai entrar falando sobre circulação geral da atmosfera e circulação oceânica. Logo a gente termina o nosso segundo volume do livro do positivo, ok? Vou deixar para vocês os exercícios, vou colocar lá no grupo, tá? Bem, tenham uma semana abençoada e até a nossa próxima aula. Beijo a todos. Tchau!